muito bem-vindos a essa casinha de Deus, que novamente nos proporciona trabalho e aprendizado. Que mais uma vez nós possamos aprender ensinando, nós possamos servir sendo servidos. Permita, Senhor, que uma cúpula protetora e defensiva se forme ao nosso redor, não permitindo que nada de negativo nos atinja ou nos perturbe. Permita, Senhor, que os nossos irmãos maiores ilustrem ainda mais os ensinamentos de Jesus, facilitando ainda mais a nossa compreensão. E quanto a nós, tenhamos as nossas palavras filtradas e nos façamos compreender. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos da luz. Houve um tempo, lá no princípio, que haviam muitas pessoas que seguiam Jesus. Todas seguiam Jesus. Quando Jesus ia de cidade para cidade para levar o Evangelho, a Boa Nova, às vezes ele parava nos vilarejos e falava do Evangelho. E assim ele ia evangelizando e espalhando os seus ensinamentos para todos. Mas os seus maiores ensinamentos ainda eram as suas atitudes, os seus exemplos. Fazia com que as pessoas assimilassem muito mais do que as próprias palavras. Aliás, Jesus falou muito pouco. Aliás, escreveram muito de Jesus, mas ele só falou, ele não escreveu nada. E muitos dos apóstolos também, cada um colocava as parábolas de Jesus conforme as suas conveniências. Existem até várias parábolas em uma só. Então Jesus estava levando conhecimento para todos, levando amor para todos, exemplificando isso. E tinha muitos seguidores, além de muitos admiradores. Onde Jesus chegava, fazia um arrecadado de alimentos, de roupas, a possibilidade de tomarem banho, e eram recepcionados, tanto a Jesus quanto aos seus seguidores. Então, algumas pessoas seguiam Jesus porque era lhes conveniente. Eu vou seguir Jesus porque é muito bom não precisar de trabalhar, não precisar de se esforçar para ter as coisas. Andar com Jesus é cômodo. Onde Jesus está, tem paz, nós somos respeitados, ainda não se chamavam de cristãos, sim, seguidores de Jesus. Nós temos alimento, às vezes roupas boas, nós recebemos. Não nos falta nada, sem contar a paz. Para que trabalhar? Seguir Jesus é bom. Então eu vou fazê-lo sempre. Então onde Jesus ia, aquela corrente de seguidores ia engrossando. E cada vez mais seguidores Jesus tinha. Mas Jesus sempre viu tudo. Sempre soube de tudo. E ele nunca julgou ninguém. Nunca apontou o dedo a ninguém. Ele sempre, com os seus exemplos, ensinou a todos. E Jesus então esperava a hora em que houvesse o maior número possível de seguidores para poder esclarecê-los. E Jesus também não separava as criaturas. Ele fazia com que as criaturas se separassem. Aquelas que não estavam se adequando àquilo que Jesus pregava, por si só, deixavam de seguir. E ele foi aumentando aquelas criaturas que o seguiam, até que um dia ele parou na porta de um leprosário. Era o momento de dar a lição para todos. Então Jesus disse a todos: venham todos, vamos ajudar aos leprosos. Alguns muito confiantes no Cristo resolveram, sem pensar duas vezes, entrar com Jesus no leprosário. Naquela época faziam muralhas de pedras para que os leprosos não deixassem o lugar para contaminar os outros. Naquela época a saúde era precária, senhores. Os governos não olhavam para as pessoas.
e os deixavam abandonados ali. Eles não tinham recurso para sobreviver, então muitos deles saíam do leprosário e iam saltear as caravanas que por ali passavam. Eles eram armas vivas, eles não precisavam sequer de empunhar uma espada. Eles simplesmente chegavam à frente das caravanas e pediam: dê aqui os seus mantimentos, né, os alimentos, dê o ouro que tiverem, senão nós vamos abraçar a todos e contagiar a todos com a lepra. Então todo mundo passava, deixava a carteira, celular, não tinha nisso. Às vezes nós fazemos confusão, deixava as coisinhas ali e eles então levavam aquele mantimento para casa. Ali eles sobreviviam com o que tinham, sempre vivendo a saltear os outros, de forma desonesta. Mas é porque não tinham outro recurso, senão iriam todos morrer ali. Então Jesus entrou com ele uma leva de seguidores, dispostos a ajudar. Ele ensinou a todos do leprosário a cultivar ervas, plantinhas medicinais para fazerem um unguento para amenizar as dores das feridas. Ensinou o benfazejos chás para amenizar também o sofrimento das pessoas. Ensinou as pessoas a serem úteis. Cada um pode ser útil à sua maneira. Aquele que não tem os olhos, mas tem o braço, não é impedido de trabalhar. Ele pode ser levado por alguém que enxerga a algum lugar onde ele possa descascar uma batata, uma cebola, ajudar na comida, limpar um peixe, sabe-se, tantas atividades que pode se fazer sem a vista. Aquele que tinha um braço só servia de braço direito do outro que não tinha o esquerdo. Aquele que não conseguia se locomover era carregado por aquele que tinha as boas pernas e boa saúde. Enfim, dava-se para viver muito bem por ali, sem precisar de saltear os outros. Para cultivar essas ervas era necessário água, e a água teria que vir de fora, lá do alto da montanha. E alguns daqueles que não se atreveram a entrar com Jesus no leprosário, subiram nas montanhas e começavam a olhar a movimentação dentro do leprosário. Então eles fizeram uma linha de produção. Eles enchiam os baldes com água lá do alto da montanha e desciam, passando de mãos em mãos, até chegar dentro do leprosário. E os outros recebiam a água e ali faziam as benfeitorias que podia ser feita com a água. Jesus introduziu as cabras leiteiras dentro do leprosário, onde eles aprenderam a ordenhar as cabras e tirar o leite e a fazer as vestimentas com as lãs dos carneiros. Jesus estava ajudando a tudo e a todos, sempre com exemplos. Ele era o primeiro a fazer para que depois os outros fizessem. Jesus não dava ordens, ele mandava que as pessoas agissem por conta própria. Vejam onde vocês podem se adequar e serem úteis para ajudar os outros. Todos temos possibilidades de nos ajudar e precisamos nos ajudar. Jesus incutiu o Evangelho dentro daquele leprosário. Fez com que todas as pessoas se recolhessem intimamente e falassem do Evangelho em determinada hora do dia. Está todo mundo fortinho hoje? Não. Ninguém comeu feijoada? Não. Feijoada dá sono, hein? Hoje vão falar que somos nós. Viva! 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 Então as pessoas aprenderam que o Evangelho e a prece não está só nas palavras que são levadas ao Criador. Não é as palavras que unem a criatura ao Criador que vai surtir um efeito positivista nela e que nós vamos receber de Deus quando pedimos. O maior pedido, ou a melhor, ou mais eficaz forma de pedir as coisas a Deus são as ações corretas. Cada um tem o que merece. Quando fazemos o bem, será retornado a nós o bem. Quando fizermos o mal, com certeza, em algum dia, nós vamos reparar esse mal que fizemos.
nada fica por acaso. Então nós precisamos nos ajudar mesmo aqui, porque exemplificando o amor e os ensinamentos é a melhor prece que se faz a Deus. Prece tem fonte nascida do coração. Tem aquela lição de Jesus que diz: ao dirigirem-se ao altar, verifique primeiro se está puro o coração. Se o coraçãozinho não estiver em prece, não estiver bom e puro, as palavras não vão alcançar o objetivo. Os exemplos, sim, alcançam os objetivos. Bom, temos que resumir, porque hoje é 20 minutos, tem que correr, acelerar. E assim Jesus ajudou a tudo e todos. E de repente chega aquela hora triste, não? A hora da despedida. Jesus precisava de ir embora. Então Jesus reuniu a todos e disse: agora os senhores já podem caminhar sozinhos, não? Eu já deixei tantos ensinamentos, tantos exemplos, os senhores já aprenderam tanto, que já podem se virar sós, sem precisar de saltear as diligências. Até a respeitabilidade os senhores já adquiriram, porque não precisam mais de depender de ninguém lá de fora. Mas não aceitavam a despedida de Jesus. Ficaram todos tristes. E alguém que autodenominava-se o chefe daquele leprosário, o presidente daquele leprosário, então disse a Jesus: mas o Senhor vai levar consigo a nossa paz, porque o Senhor nos trazia isso que nós não vamos conseguir ainda só com nós. O Senhor presente, nós estaríamos em paz. Jesus disse: onde houver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Fiquem em paz. Mas saibam todos que eu não vim lhes trazer a paz. Eu vim lhes trazer a espada. A espada são as armas que vão precisar para vencer as más inclinações. São os instrumentos que precisam para poder se elevarem-se mais e viverem bem. A espada aí simbolizada por Jesus são os seus ensinamentos. São as armas que o cristão dispõe para vencer as suas dificuldades. Em qualquer dificuldade que nós tivermos, nós nos lembremos da espada de Jesus. Tem sempre uma solução para qualquer coisa. São as armas que dispomos. Nós perguntamos: oh meu Deus, como eu vou agir com aquela pessoa intransigente? Eu devo evitá-la? Eu devo fugir? Aí nós perguntamos: como Jesus agiria com essa pessoa intransigente e difícil contato que eu tenho? Perdoa-os, procure compreendê-los, amem uns aos outros como eu vos amei, faça ao próximo aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós. Está tudo mastigadinho aí, não estamos trazendo nada novo. Mas aí, senhores, alguns de nós já conseguiram e ainda conseguem fazer isso. Perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amar o máximo de pessoas possíveis. Mas nós, senhores, muitos de nós ainda não conseguimos sequer amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos. Nós nos esquecemos de que nada nos pertence. Nós somos fiéis depositários de todas as coisas que estamos tendo acesso. Até esse corpo físico, invólucro carnal, não é nosso. É um empréstimo dado por Deus para que o Espírito possa reparar os seus erros e se aproximar mais dele, para nos qualificarmos para viver em mundos superiores e melhores. Mas até no corpo físico nós nos apegamos. Nós ficamos lapidando. Sabe aquele Fusquinha 66 que tem valor para o colecionador, por estar todinho original, o farolzinho bonitinho, a lanterninha bonitinha, o espelhinho retrovisor, aquele vidrinho. Esse é o valor. Mas nós ficamos alterando as coisas para ficarmos bonitos, não? Aí nós queremos um corpo perfeito, nós começamos a malhar, tomar vitamina.
O Criador da vida, Ele nos deu tudo. Vai ter um desgaste natural. Tem prazo de validade. Nós não precisamos da beleza exterior. Nós precisamos da beleza interior. Nós não precisamos de estar cobertos de ouro, porque não é o hábito que faz o monge. Não é? Não são as vestimentas. Nós entendemos que quando uma pessoa boa está presente de outras, ela é por si um destaque. Ela tem um brilho diferente, um sorriso diferente, dá vontade de ficar perto. Ela emana luz, ela emana paz, ela nos faz bem. E aquelas pessoas muito cheias de barangandãs, cheias de autoritarismo, cheias de vaidades, elas não nos fazem tão bem assim. Na verdade, nos assustam. E nós precisamos de trabalhar isso em nós. Estamos falando hoje, além da espada, e Jesus não veio trazer a paz, mas a espada, mas também das vaidades. Nós precisamos de cuidar melhor deste corpo físico, e não é nos enchendo com vitaminas, nos enchendo com excessos de exercícios, que nós vamos cuidar desse corpo físico. Nós vamos cuidar dele utilizando-o para tarefas boas. Nós precisamos de nos locomover para lugares bons, para ajudar as pessoas. Nós temos que fazer bom uso das nossas mãos, ao invés de ficar passando perfuminho, pó de arroz o tempo todo, enxugar as lágrimas dos outros, preparar uma merenda para a criança, para os idosos, cortar um cabelo nos lugares onde não tem um cabeleireiro. Não precisamos de ter, basta ter a tesoura na mão e a boa vontade. Nós precisamos de utilizar o máximo possível deste instrumento que é o corpo físico. Fazer bom uso da espada que Jesus deixa em nossas mãos. Confia nas nossas atitudes. Sabedores que somos, que nós conquistamos a paz, primeiro dentro de nós, para depois distribuí-la para o mundo. A paz do mundo começa em nós. Quando nós falamos uma prece, proferimos uma prece, ou fazemos um evangelho no lar, o lar de Deus é o mundo. Temos que fazer o evangelho para todos os lares, para o mundo, que é o lar de todos nós. E depois levar estas boas energias também para dentro dos nossos lares. Mas o início começa dentro de um só lar, o lar do Espírito. O lar do Espírito é o corpo físico. Zelar do corpo físico. Cuidar dele, procurar devolvê-lo a Deus em melhores condições. É claro que vai ter o desgaste natural. Nós viemos bebezinhos e assim nós, né, vamos ficando envelhecidos e vamos devolver novamente o que é pó ao pó voltará, e o que é o Espírito ao Criador retornará. Esta é a nossa mensagem de hoje. Não temos tempo mais hábil para mais nada. Esperamos ter incutido uma sementinha de luz em cada um, e que possamos melhorar um pouquinho de cada vez, porque sabemos que se nós atropelarmos, nós não chegamos a lugar nenhum. Não vamos querer virar santos de uma hora para outra, mas nós já podemos começar a dar o primeiro passo. Muita paz a todos. Amém.